Começa agora o programa Fé e Vida com o Padre Geneilson, da paróquia de São João Batista e São João Evangelista. Queridos irmãos e irmãs, bom dia! Que alegria chegar até sua casa nesta sexta-feira, neste dia 21 de novembro de 2025. Iniciando mais um programa, nosso programa Fé e Vida, toda sexta-feira, 11 horas da manhã. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para escutar a palavra de Deus, para viver esse nosso encontro semanal da escuta, este encontro de esperança, este encontro que nos traz a palavra, que o Senhor traz a palavra para nos motivar no nosso dia a dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, que hoje também a igreja celebra com alegria a memória da apresentação da bem-aventurada Virgem Maria, que é um gesto de entrega total e de consagração. E com o gesto de Maria, também somos convidados a viver também da simplicidade, docilidade e fidelidade ao Senhor. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, no início deste nosso programa, nós vamos já pegar a nossa palavra, a palavra de Deus que temos para hoje, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Então já vai procurando aí, enquanto isso já faz a sua oração inicial neste dia e já colocando todo o nosso final de semana, todas as nossas atividades nas mãos do Senhor. E assim, ontem foi o feriado, né? Certamente muitos aproveitaram bem o feriado para descansar um pouco e voltar à rotina neste dia de hoje. Então tudo nós devemos entregar nas mãos do Senhor. Tudo nós devemos nos alegrar por as graças que Deus realiza na nossa vida. E a palavra de Deus deve ser o centro que vai norteando o nosso dia. A palavra de Deus deve ser este alimento diário que deve transformar a nossa vida, as nossas atitudes no dia a dia. Então, caríssimos irmãos e irmãs, vamos pegar lá o Evangelho, capítulo 12, versículos 46 a 50. E é iluminado por este exemplo de Maria que queremos refletir o Evangelho de hoje, né? Tirado lá do Evangelho de Mateus 12, 46 e 50. Onde Jesus nos ensina que fazer a vontade do Pai nos torna parte de sua família. Que essa palavra toque o seu coração e renove a sua fé. Fazer a vontade do Pai é fazer parte da família. Nós somos seguidores de Cristo, mas não devemos ser somente seguidores de Cristo. Nós devemos também imitá-los, né? Porque muitas vezes falamos tanto, eu sou seguidor de Jesus, mas as nossas atitudes, elas mostram e provam o contrário. Por isso que nós devemos ser não somente seguidor, mas sobretudo imitadores de Cristo. Portanto, sigamos nessa certeza e na esperança de estar fazendo a vontade de Deus nas nossas atitudes. Portanto, vamos agora escutar o Evangelho, a palavra que Deus tem para nós neste dia de hoje.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus ainda falava às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém lhe disse: Olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele respondeu àquele que lhe falou: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, acrescentou: Eis minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, neste Evangelho, Jesus ele não diminui Maria. Muitas vezes, olhando para este texto, até mesmo ouvindo interpretações de outros, a gente pode observar que a questão do desprezo ou de diminuir Maria. Ao contrário, ele revela o que faz dela a mais bem-aventurada de todas as mulheres. Qual é? O que faz dela? O que é que faz de Maria a mais bem-aventurada de todas? Ela fez em tudo a vontade do Pai. E ela é este exemplo em que Jesus apresenta, não para diminuir, mas para trazer para os discípulos e para aqueles que estavam escutando, trazendo ali Maria, a sua mãe, como exemplo daquela que faz em tudo a vontade do Pai. Maria não é importante na história da salvação apenas porque gerou Jesus. Não somente isso, mas porque acolheu a vontade do Pai com todo o seu coração. Ela acolheu a vontade, o projeto de salvação da humanidade. Por isso que a importância de Maria não é somente porque ela gerou. Claro, ela gerou, ela acolheu, ela disse sim para acolher Jesus, para gerar Jesus biologicamente, mas sobretudo porque acolheu a vontade do Pai. A vontade de Deus com todo o coração, dando sim na anunciação até a cruz. Ela deu sim da anunciação até a cruz, sofrendo dores que o seu coração transpassava de dor. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, quando Jesus diz que a sua verdadeira família é aquela que faz a vontade do Pai, ele está dizendo implicitamente: minha mãe é a primeira dentre todos, porque ela vive perfeitamente a vontade do Pai, a vontade de Deus. Por isso que não é um desprezo e também não é diminuir a mãe de Jesus, mas pelo contrário, enfatizar ali a vontade de Deus na vida de Maria e também enfatizar aquilo que ela já faz com muita piedade, que é cumprir com alegria a vontade de Deus. E hoje, quando celebramos a apresentação de Maria, meditamos juntamente essa atitude. Uma criança que é conduzida ao templo, que se deixa formar por esta palavra, que aprende a amar o Senhor de todo o coração e que cresce preparada para dizer um dia: eis aqui a serva do Senhor. Este mistério nos convida a olhar também a nossa vida e nos perguntar: em tudo, eu tenho me apresentado a Deus todos os dias? Será se eu tenho me apresentado a Deus todos os dias em minha oração? Será se eu tenho pelo menos feito a minha oração cotidiana, o meu diálogo com Deus? Porque isso muitas vezes nós deixamos lá para a última atividade do dia, essa apresentação a Deus. Temos 24 horas no dia, muitas vezes nós deixamos ali quando nós já estamos cansados e já indo dormir. E não colocamos como prioridade. Será se eu tenho colocado a minha vida diante dele, diante de Jesus? Tenho buscado viver a sua vontade nas pequenas coisas? Tenho procurado viver a vontade de Deus nas pequenas e mínimas coisas? Porque muitas vezes
nós queremos realizar somente a nossa vontade, esquecemos de que tem alguém acima e que nós devemos colocar a nossa vida ao seu comando. Então, por isso que bate às vezes o desespero nas dificuldades, por isso que bate a desesperança diante dos desafios, porque não temos e não estamos com uma fé ali enraizada, fundamentada, vivida e praticada. Por isso, a palavra de Deus, ela traz para nós essa transformação de vida, essa mudança necessária para bem viver no nosso dia a dia. Jesus, ele nos garante hoje: quem faz a vontade do Pai é a minha família. Que graça maior poderia existir? Fazer a vontade do Pai é a certeza de fazer parte da família de Jesus. E você, tem feito a vontade do Pai? Ou tem realizado as tuas próprias vontades? Às vezes nós seguimos tão fielmente a nossa vontade que muitas vezes quebramos a cara, nos decepcionamos e às vezes até mesmo por vergonha não buscamos ao Senhor. Mas saiba, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor está sempre de braços abertos para nos acolher. O Senhor não cansa de nos perdoar. Nós que nos cansamos ou desistimos de retornar quando preciso for. E é assim que na nossa vida precisamos olhar nessa questão de fazer a vontade de Deus, de cumprir. E muitas vezes fazer a vontade de Deus não é divulgar o que nós fazemos, porque aí é egoísmo, aí é para orgulho, para mostrar para os outros que está fazendo, como os hipócritas, como os fariseus hipócritas, que ficavam nas esquinas para mostrar, rezando, para dizer que estavam rezando. Então, fazer a vontade do Pai é cumprir no silêncio do nosso coração a vontade de Deus. É acolher no silêncio a vontade de Deus. É assim que nós vamos fazer a vontade do Pai. Por isso, queridos irmãos e irmãs, Maria é ela que nos ensina. Você, meu irmão e minha irmã que está ouvindo este programa agora, é chamado por Jesus a fazer parte de sua família espiritual. Seja você agricultor, trabalhador, dona de casa, jovem, pai, mãe, idoso, o Senhor te chama a viver como filho. Então, não há distinção de pessoas e nem de idade. Todos somos convidados a fazer parte da família de Jesus, a família espiritual. E isso se dá no cumprimento da vontade de Deus quando nós estamos fazendo. E é assim que ele coloca como este exemplo de Maria, nesta memória que celebramos hoje, na memória da apresentação da bem-aventurada Virgem Maria. E Maria, a mãe apresentada no templo, nos mostra o caminho seguro: obedecer a Deus, confiar em Deus, entregar-se e, sobretudo, permanecer. Então, muitas vezes, a dificuldade maior é a permanência, mas nós devemos seguir fielmente e permanecer fiel à vontade de Deus, cumprindo e fazendo a vontade de Deus. Não deixar que seja feito ou que prevaleça a minha vontade, a sua vontade na vida, mas que seja feita a vontade de Deus. E hoje contemplamos Maria sendo apresentada ao templo. Este é um gesto tradicional dos pais de Joaquim e Ana. Não foi apenas um rito, foi o início de uma vida totalmente entregue a Deus. Maria cresce no templo, como quem cresce no coração de Deus. Ali se forma sua pureza, sua escuta, sua docilidade. Ali nasce a sua vocação de ser mãe, a mãe do Salvador. Então, celebrar esta memória é também recordar que toda vida consagrada, ela nasce de uma apresentação do coração de Deus. Que também nós hoje apresentamos ao Senhor a nossa família, os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa missão, a nossa pastoral, o nosso grupo, o movimento, a nossa equipe, a nossa comunidade, a nossa fé às vezes frágil, nossa vontade de recomeçar. Tudo isso
seja para nós hoje uma apresentação, aquilo que nós necessitamos apresentar para o Senhor de coração sincero e de coração confiante. Devemos apresentar ao Senhor tudo isso que às vezes nós necessitamos e que Ele sabe da nossa necessidade diária, que Ele sabe daquilo que nós precisamos para a nossa vida cotidiana. Por isso, queridos irmãos e irmãs, esta memória da apresentação da Virgem Maria, possamos renovar o nosso desejo sincero de viver como verdadeiros filhos de Deus e cumprindo a sua vontade em tudo, até nas pequenas coisas que às vezes achamos, não, isso não vai ferir, nem vai machucar o coração de Deus. Mas nas pequenas coisas nós devemos fazer, cumprir. Se sou fiel no pouco, eu também serei fiel no muito. Então, caríssimos irmãos e irmãs, que Maria nos ajude a dizer hoje: Senhor, apresento minha vida diante de Ti, que a Tua vontade se cumpra em mim. Então, pedimos a intercessão de Nossa Senhora, que ela nos ajude a fazer da nossa oração hoje, o nosso diálogo com Deus, esta oração. Senhor, apresento a minha vida diante de Ti, que a Tua vontade se cumpra e que prevaleça na minha vida, que se prevaleça na minha vida. Desejo que você, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, um dia abençoado, cheio da proteção de nosso Senhor Jesus e também da proteção materna de Maria, que celebramos neste dia de hoje. Que o Espírito Santo ele seja o nosso condutor no cumprimento da vontade de Deus na nossa vida. Que esta palavra, que este dia da apresentação da Virgem Maria, da bem-aventurada Virgem Maria, sirva para nós a seguir na obediência, a seguir a fazer a vontade de Deus, a abrir o coração para o cumprimento daquilo que nós necessitamos e precisamos para viver fielmente a vontade de Deus na nossa vida. Então, queridos irmãos e irmãs, que esta palavra seja motivadora e transformadora na sua vida, para este cumprimento da vontade de Deus na sua vida cotidiana. Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade de chegar até a sua casa, a oportunidade de refletirmos juntos esta palavra transformadora e que cumprindo a vontade de Deus na nossa vida, nós estamos inseridos e fazendo a vontade do Pai. Lembrando que este texto, ele não é para diminuir Maria, mas é para mostrar o exemplo de obediência, da simplicidade e de cumprimento da vontade de Deus na vida de Maria, esta que faz parte do projeto de salvação da humanidade. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, nós já temos argumentos suficientes para olhar para este texto e perceber a grandeza do amor de Deus para com a mãe de Jesus, Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, agradeço imensamente o carinho e a abertura de coração para acolher. Que não criamos trincheiras no nosso coração, criando barreiras para não acolher a palavra. Nesse dia, acolhemos a palavra de Deus para testemunhar a grandeza do amor dele na nossa vida, na vida daqueles que fazem parte do nosso convívio diário. Então, muito obrigado pela oportunidade, pelo carinho de estar acompanhando sempre, toda sexta-feira, o nosso encontro semanal para a escuta da Palavra de Deus. E nos outros dias da semana, não esqueça de fazer a leitura diária desta palavra. Assim como nós não esqueçamos de tomar o nosso café e nem as refeições, nós também não devemos esquecer deste alimento diário da Palavra de Deus, tá bom? Então, muito obrigado. Que Deus nos ilumine, nos proteja. Desejo a todos um final de semana abençoado. E lembrando que nós temos uma comunidade que está em festa, né? Está aí na preparação, festejando para a preparação para a festa de Nossa Senhora das Graças. Então, na Vila Nova, a comunidade está em festa, vivendo este momento de retiro espiritual. Você que ainda não conseguiu ir lá, tem até quinta-feira, dia 27, para vivenciar
este momento de graça, este momento que o Senhor traz para nós, para a vivência da nossa fé comunitária. Muito obrigado a todos, uma boa sexta-feira e um abençoado final de semana. Pedimos então a bênção de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, fique na paz e até o nosso próximo programa.